Esta é a terceira aula do curso de Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos começar a discutir o problema de solução de equações não lineares. Vários problemas em Engenharia Mecânica e em outras ciências, elas lidam com a solução de problemas complexos em termos de equações que não são lineares. Então, muitas vezes, o que nós estamos querendo é pegar uma função f de x qualquer, pode ser simples ou complicada, e determinar qual é o valor dessa variável x que produz o resultado igual a zero, ou seja, qual é a raiz dessa função. Na escola, geralmente, nós aprendemos que para algumas equações simples, como retas ou parábolas, nós podemos definir uma solução analítica para essas raízes. Agora, no caso de equações mais complicadas, geralmente essas soluções fechadas elas não existem, ou pelo menos elas não são conhecidas ainda. Por exemplo, temos aqui uma função f de x igual a x menos esp de x, ou também conhecido como e elevado a x, e só de adicionar esse termo aqui já não há como definir uma forma fechada para a raiz. Outra possibilidade é se nós pegarmos essa equação aqui, x vezes tangente de x menos a, onde nós temos aqui que a é uma constante real, conhecida, e também não é possível encontrar uma solução fechada para a raiz dessa equação. Só que nós precisamos resolver esses problemas mesmo assim. Então nós temos esses dois problemas, por exemplo, bem complicados, existem outros muito mais complicados que esse, mas o fato comum entre eles é que nós não temos uma forma fechada para determinar a raiz dessas equações. Então, para poder resolver esses problemas de fato, nós vamos recorrer aos métodos numéricos para soluções de equações não lineares. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui. E se nós não estivermos buscando as raízes? E se nós estivermos buscando, na verdade, qual é o valor de x, cujo f de x produz esse valor a, que pode ser igual a 1, 2, 3, 10, enfim, qualquer número. Nós precisamos entender que, nesse caso, na verdade, quando queremos que f de x seja igual a, na verdade, a gente pode reescrever esse problema em termos da busca da raiz de uma função g de x definida como f de x menos a. E aí nós vamos buscar a raiz dessa equação g de x. Essa abordagem ela é muito útil em vários problemas. Por exemplo, nós podemos tentar calcular o valor de π pegando essa expressão. Nós sabemos que o cosseno de π é igual a menos 1. E aí nós podemos definir uma função f de x, cosseno de x mais 1, e buscar a raiz dessa equação. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar que o x é igual ao π, que vai dar aquele valor numérico de 3,14, 15, etc. Os métodos que nós vamos ver ao longo desse curso são chamados de métodos iterativos. Isso significa que eles são compostos de um conjunto de instruções que nós vamos aplicar várias vezes. E a cada vez que a gente aplicar, nós vamos obter uma nova aproximação para a raiz do problema, que é o valor que nós estamos buscando. Então, o objetivo dos métodos iterativos é produzir uma sequência de aproximações xk, né? Então x1, x2, x3, até qualquer x100, x1000, enfim. E vão ser aproximações da raiz que, idealmente, nós vamos nos aproximar cada vez mais da raiz desejada. Então, nós temos aqui a nossa sequência e, idealmente, no limite, quando o número de iterações é suficientemente grande, nós chegamos na raiz exata do problema, que vamos chamar aqui de x barra, por exemplo. Então, nós temos que f de x barra é igual a zero. Agora, na prática, não é possível realizar um número infinito de iterações, como nós gostaríamos de fazer para atender o que está escrito nesse limite aqui. Então, o número de iterações que nós podemos aplicar, ele é finito. Então, qual é a consequência? Nós nunca vamos alcançar de fato o valor exato da raiz. Nós vamos então ter que estabelecer um critério para saber se nós estamos suficientemente perto da raiz ou não. E o nome desse critério é critério de parada ou critério de convergência.
existem alguns critérios que são mais comumente utilizados. Por exemplo, nós podemos fazer tantas iterações quanto necessárias para que o valor em módulo da função desejada fique menor do que um dado valor, por exemplo. Eu quero que o valor da função seja menor do que 0,00001, para garantir que está com um valor muito pequeno na f de x. Ou eu posso usar um segundo critério que me diz que de uma iteração para outra, então xk menos 1, não possui muita diferença. Então, o valor absoluto de xk menos 1 é menor do que uma dada tolerância ε2. Ou então nós podemos aplicar esse critério de uma forma relativa. Então, fazer a diferença entre duas iterações sucessivas em comparação com a iteração anterior. E também a gente pode dizer que isso tem que ser menor a uma certa grandeza. Agora, a definição desses valores para ε1, ε2, ε3, etc., ela não é uma coisa que se calcule matematicamente. Você define isso de antemão com base na sua experiência com o problema. Mas, de modo geral, em programação, trabalha-se geralmente com valores desse tipo, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, mas pode ser que seja necessário ir para um valor menor de tolerância ou pode ser até mesmo que um valor de tolerância um pouco maior seja suficiente. Os métodos que nós vamos ver ao longo desse curso são colocados em duas grandes categorias. Nós temos os métodos de intervalo fechado e os métodos de intervalo aberto. Qual é a diferença entre esses métodos? A diferença principal, o que distingue eles, é como nós damos a informação inicial para o método. Nos métodos de intervalo fechado, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar uma região, ou seja, um intervalo, onde a raiz será buscada. Então, eu sei que a raiz do problema está dentro desse intervalo AB e o método vai procurar a raiz dentro desse intervalo. Agora, por outro lado, nós temos os métodos de intervalo aberto, onde nós não precisamos fornecer esse intervalo, mas apenas precisamos fornecer uma estimativa inicial para a raiz. Então, o que eu quero dizer com estimativa inicial? Eu preciso fornecer para o método um valor que esteja, entre aspas, suficientemente próximo da raiz. Por fim, antes de entrar no detalhe dos métodos, nós precisamos discutir o seguinte: como nós vamos avaliar qual método é melhor e qual método é pior? O que significa ser melhor no contexto do que a gente está propondo nessa aula? Bom, existem diversos elementos que a gente pode analisar para considerar isso, mas em particular aqui nesse curso nós vamos dar ênfase para um conceito chamado ordem de convergência. E a ordem de convergência ela é pensada em termos dessa expressão aqui, que nós podemos aplicar essa expressão nas equações do método para tentar determinar quais são os valores desse epsilon aqui que nós chamamos de erro assintótico e desse expoente alfa que nós chamamos de ordem de convergência. Sempre que possível, nós vamos provar qual é a ordem de convergência do método em questão. Mas o que isso quer dizer? Essa expressão quer dizer o seguinte, que quanto maior esse valor de alfa, mais rápido o método irá convergir para a solução, para a raiz desejada. De modo geral, a maioria dos métodos ele fica com esse valor de alfa entre 1 e 2. Quando alfa é igual a 1, nós dizemos que o método tem uma convergência linear, e quando o valor de alfa é igual a 2, nós dizemos que o método tem uma convergência quadrática. E é possível que algum método fique com uma ordem de convergência entre esse 1 e entre esse 2. Mas só para exemplificar a importância desse parâmetro, nós temos aqui uma tabela que compara os erros para um dado problema utilizando um método de convergência linear e um método de convergência quadrática. E nós vemos que o método de convergência linear ele precisa de aproximadamente 7 iterações para produzir um erro da ordem de 10 a menos 3. Enquanto isso, o método de convergência quadrática ele precisa de apenas 3 iterações para produzir esse erro. E se ele realizar as 7 iterações, nós chegamos a um valor de erro muito pequeno, de 10 a menos 39. Na maioria das vezes, não vai ser necessário atingir um erro desse tamanho. Nós vamos poder encerrar o procedimento muito antes. E, por outro lado,
não está nessa tabela, mas se nós fôssemos querer que o método de convergência linear atingisse esse valor de 5,87 vezes 10 a menos 39, nós precisaríamos de 126 iterações. Então vamos começar a discutir os métodos de intervalo fechado. Então nós vamos seguir o que foi dito em alguns slides atrás. Nós temos um intervalo AB inicial, dentro do qual nós assumimos que a raiz esteja. Então, nós vamos tentar reduzir o tamanho desse intervalo de forma iterativa até atingir a precisão que nós desejamos. Nós nunca vamos chegar na raiz, mas nós podemos fazer esse intervalo tão pequeno quanto a gente queira. E quais são as condições que a gente precisa garantir para poder ter sucesso nessa análise? Nós precisamos que a função f de x em questão seja contínua no intervalo. Nós temos esse teorema aqui, que garante que se a função ela é contínua em um intervalo xa e xb, aqui seria xa e aqui seria xb, e se a função ela é contínua nesse intervalo e os valores da função nos extremos dos intervalos possuírem sinais opostos, por exemplo, aqui temos um valor de f de xa que é menor do que zero, e aqui nós temos um f de xb que é maior do que zero. Então, se eu fizer f de xa vezes f de xb, eu vou multiplicar menos com mais e eu vou ter menor do que zero. Ou seja, o valor da função troca ao longo do intervalo, e aí o teorema me permite garantir que pelo menos uma raiz está contida nesse intervalo. Não somente uma, como por exemplo no caso dessa função verde aqui, mas também pode ser possível ter três raízes. Nós podemos ter uma raiz, 3 raízes, 5 raízes, um número ímpar de raízes. Nós vamos ver dois métodos de intervalo fechado nesse curso. O primeiro, que é o assunto da aula de hoje, é o método da bisseção. A proposta do método da bisseção é a seguinte: pegar o intervalo inicial, aqui eu assinalei aqui o intervalo inicial, A e B, e o que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-lo pela metade. Eu vou assumir que a raiz desejada ela está no meio do intervalo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função nesse ponto, que é o ponto médio do intervalo. E por caso dessa função aqui, nós teríamos esse valor. E nós vemos aqui que f de x1 é o quê? Maior do que zero, certo? Então o que eu vou fazer? Esse pedaço aqui do intervalo, eu vou descartar e eu vou definir um novo intervalo que será agora A e x1. E aí eu vou pegar a metade desse intervalo de novo, por exemplo aqui. E aí qual é o valor da função? Nesse ponto aqui que eu vou chamar de x2. Temos esse ponto aqui. E eu vou ter f de x2, que também é maior do que zero. Então, agora eu vou ter esse intervalo A e x2. Vou dividir de novo o intervalo e pegar aqui x3. O valor de x3 dessa vez vai ser negativo. E agora eu vou descartar essa parte aqui do intervalo. E agora a minha raiz ela está nesse intervalo aqui, x3, x2. E eu vou realizar esse procedimento novamente, tantas vezes quanto necessário, atualizando sempre o índice dos intervalos. Então agora eu vou ter B1 A1, B2 A2, B3 A3, até BK AK. E o tamanho desse intervalo, ou seja, o BK menos o AK, né, B1 menos A1, B2 menos A2, etc., vai ser sempre metade do tamanho do intervalo anterior. Então, B2 menos A2 é igual a B1 menos A1 dividido por 2,
B3 menos A3 é igual a B2 menos A2 dividido por 2, que por sua vez é igual a B1 menos A1 dividido por 4. Então, nós podemos deduzir essa fórmula geral aqui, onde temos que, depois de k iterações, nós teremos que o intervalo BK menos AK será igual ao intervalo original B1 menos A1, dividido por 2 elevado a k menos 1. Então, temos aqui a expressão para calcular o ponto médio do intervalo, xk é igual a BK mais AK dividido por 2. E aqui temos as instruções de como proceder com o algoritmo. Nós vamos dividir o intervalo original em duas metades, AKXK e XKBK, e vamos fazer o teste. Se f de AK vezes f de XK for menor que zero, significa que a raiz está nesse intervalo, conforme o desenho que a gente fez no slide anterior. E aí eu vou fazer a seguinte atualização. O AK agora vai passar a ser igual a AK menos 1, e o BK vai ser igual ao XK. Ou seja, eu mantenho fixo o valor de A, mas o valor de B eu vou atualizar com o valor do centro do intervalo. Agora, se esse resultado aqui não for menor do que zero, for maior, significa que esse resultado aqui vai dar menor do que zero. E aí eu vou fazer a atualização no modo contrário. O meu AK vai receber XK, e enquanto isso eu mantenho o BK com o valor do BK menos 1. E aí nós vamos repetir isso aqui até atingir a precisão desejada. O método de bisseção, ele é um método muito simples. Vocês viram que basicamente ele se resume a dividir o intervalo pela metade sucessivamente. E embora seja uma abordagem assim simples até demais, por um outro lado, ela permite fazer alguns cálculos interessantes. Pelo seguinte: se eu sei que a minha estimativa está dentro do intervalo, o valor absoluto de xk menos x barra tem que ser menor do que bk menos ak sobre 2. E aí, se eu aplicar aquela fórmula de redução do intervalo que a gente viu no slide anterior, eu posso garantir que o meu erro ele vai ser menor do que o intervalo inicial dividido por esse 2 elevado ao número de iterações. Esse resultado ele é bastante interessante porque eu posso utilizar o seguinte raciocínio. Se esse erro é menor do que essa expressão, eu posso fazer o seguinte, então. Eu vou querer determinar um valor para k que me garanta que essa expressão vai ser menor do que uma certa tolerância epsilon. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa expressão, e se eu fizer algumas manipulações, trocar o 2 elevado a k com o epsilon e tirar logaritmo dos dois lados, então faço isso, depois isso aqui, depois isso aqui, eu vou ter uma expressão que me permite dizer o seguinte: quantas iterações eu vou precisar para poder atingir uma dada precisão para um dado intervalo inicial. Eu posso escrever essa divisão de logaritmos nessa forma também, né? Um logaritmo na base 2, mas como normalmente a maioria das calculadoras não tem o logaritmo na base 2, assim, não tem o logaritmo na base 2 já no sistema, nós vamos usar essa fórmula aqui geral. Nós vamos usar essa fórmula aqui mais fácil de calcular. Então, para saber o número de iterações, basta definir o intervalo inicial e a precisão nós queremos para o erro. Nós vamos dizer que nós queremos que o erro seja, por exemplo, menor do que 10 a menos 2, 10 a menos 3. E agora, para encerrar a discussão teórica, nós vamos conversar aqui sobre a ordem de convergência do método. E para provar a ordem de convergência desse método, nós vamos usar este mesmo raciocínio feito para a estimativa do erro. Se eu sei que o erro está sempre menor do que o intervalo inicial dividido por 2 elevado a k, eu posso escrever essa expressão para o erro da iteração k mais 1, o erro para a expressão da iteração k, e chegar nessa relação aqui. É razoável supor que o erro, então, ele cai mais ou menos pela metade. Então, se nós lembrarmos da expressão para a ordem de convergência, nós vemos que nós temos um epsilon aqui mais ou menos
igual a meio, né? O erro assintótico aqui nesse caso é mais ou menos igual a meio, mas isso não importa tanto. O que importa é que nós temos aqui que alfa é igual a 1, certo? Esse denominador aqui não tem expoente, então é como se o expoente dele fosse igual a 1. Então, alfa igual a 1 e o método da abscissão ele possui convergência linear. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar essa expressão 4 seno de x menos esp de x e vamos tentar determinar a raiz dessa equação utilizando o método da abscissão com uma precisão de 10 a menos 2. Então, nós vamos usar que epsilon é igual a 10 a menos 2. E o intervalo inicial, 1/4 e 3/4. Então, primeira questão, quantas iterações serão necessárias? Então, vamos fazer esse cálculo aqui usando as fórmulas que a gente acabou de apresentar nessa aula. Então, vamos escrever a fórmula que a gente derivou na aula de hoje. Nós temos que K é maior do que log de P menos A sobre epsilon dividido por log de 2, certo? Isso aqui vai ser igual a log de meio dividido por 10 a menos 2 dividido por log de 2, que é igual a log de meio menos log de 10 a menos 2 dividido por log de 2 que é igual a menos log de 2 menos 2 log de 10, que é igual a 1, dividido por log de 2. Então, nós temos 2 sobre log de 2 menos 1. Logo, se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 5,64. Então, eu teria que fazer 5,64 iterações. Só que o número de iterações ele tem que ser inteiro, não dá para fazer 5 iterações e meia. Então, segue que nós precisaríamos de 6 iterações. Então, vamos aplicar essas iterações aqui para poder chegar na raiz com a precisão que a gente deseja. Então, nós temos que A é igual a 1/4, então A é igual a 0,25. E o valor de f de A, se nós calcularmos aqui, vai dar aproximadamente menos 0,29440, por exemplo. Já o valor de B aplicado na função vai dar um valor de 0,60955. Agora atenção, essa expressão seno de x significa que o x aqui é calculado em radianos. Se calcular em grau vai dar errado, tá? Então nós temos aqui a nossa primeira iteração, vamos botar assim, k igual a 1. Então, quem é o nosso x1? Nosso x1 vai ser 0,75 mais 0,25 dividido por 2. Isso aqui é igual a 0,5. E quem é f de x1? Se nós calcularmos, vai dar 0,5
26.898. Ou seja, nós temos que o nosso A2 vai ser igual a 0,25 e o nosso B2 vai ser igual a 0,50. Nós descartamos a metade da direita do intervalo. Então vamos agora fazer a segunda iteração. Vamos repetir esses cálculos aqui. Nós temos que A igual a 0,25. A2 no caso, né? B2 é igual a 0,50. F de A2 nós já calculamos, 0,29440. E F de B2 nós também já calculamos, é igual a 0,26898. Então agora vamos calcular o valor de x2, que é igual a 0,50 mais 0,25 dividido por 2. Esse valor dá igual a 0,375. E o valor de f, quando nós temos 0,375, é 0,01009. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nós vamos ter que A3 continua igual a 0,25 e o nosso B3 vai ser igual a 0,375. Vamos agora fazer a terceira iteração. Nós vamos ter aqui A3 igual a 0,25, B3 igual a 0,375, F de A3 igual a menos 0,29440 e F de B3 igual a 0,01009. E aí nós vamos usar x3 é igual a 0,375 mais 0,25 dividido por 2 e vai dar 0,3125. E f de x3, se nós calcularmos, vai dar menos 0,13708. Então aqui no nosso caso, nosso A4, ele agora vai trocar de valor e vai ser igual a 0,3125 e o nosso B4 vai continuar o mesmo, 0,375. Bom, e aí nós só precisamos refazer as iterações até alcançar as 6 iterações propostas pelo exercício, mas para não alongar muito, eu vou apresentar aqui os resultados. Então, nós buscamos chegar até esta iteração aqui, onde nós temos aqui o número da iteração, aqui o valor de xk e aqui o valor de f de xk. E com base no número de iterações que nós calculamos, nós podemos esperar
que o erro em relação ao valor exato dessa solução aqui esteja menor do que 10 a menos 2. Então, para encerrar a aula, eu vou deixar um exercício aqui, que basicamente consiste de repetir o exercício anterior, mas agora buscando essa precisão de 10 a menos 3. Então, vocês vão ter que calcular a quantidade de iterações a serem feitas, já vou deixar o resultado aqui, e vocês podem comparar com o resultado que vocês vão obter nessa nona coluna aqui. Então é isso e até mais.